Você já se sentiu perdido, como se estivesse em um labirinto sem saber qual caminho seguir? Ou quem sabe, com decisões importantes para tomar e uma grande dúvida no coração, querendo muito uma direção? A verdade é que, em meio à correria da vida, muitas vezes nos esquecemos de que existe uma voz que nos guia, que nos direciona, que nos revela. E é exatamente sobre isso que vamos falar hoje. Nesse vídeo, você vai descobrir 5 sinais claros e sutis de que Deus está falando com você. Sinais que podem estar passando despercebidos no seu dia a dia, mas que, se você prestar atenção, podem mudar completamente sua trajetória. Nos próximos minutos, vamos explorar situações cotidianas e sentimentos que podem ser a maneira como Deus se manifesta em sua vida, trazendo clareza para as suas escolhas e paz para o seu coração. Você vai entender que Deus não grita, mas fala de formas simples e poderosas, e aprenderá a discernir esses sinais para tomar decisões mais assertivas, encontrar seu propósito e se conectar mais profundamente com o Criador. Já parou para pensar se aquela intuição, aquele aperto no coração, ou até aquela coincidência não seria um sinal? E se aquela palavra que te tocou no culto, ou aquela frase do seu livro, não fosse um toque de Deus em sua vida? Se você busca orientação, se sente perdido em meio a tantas dúvidas, ou simplesmente quer se aproximar mais de Deus, esse vídeo é para você. Ao final dele, você estará pronto para reconhecer os sinais divinos, tomar decisões mais alinhadas com o plano de Deus para a sua vida e viver com mais propósito, segurança e paz. Prepare-se para uma jornada de descoberta e transformação, onde você vai aprender a ouvir a voz de Deus e trilhar um caminho abençoado. Vamos juntos? Você já se sentiu como se estivesse em um labirinto sem saber para onde ir? A vida, muitas vezes, parece um emaranhado de caminhos, cada um levando a direções diferentes, mas sem placas claras. No entanto, existe uma revelação poderosa que poucos reconhecem. Deus está chamando, guiando e apontando o rumo certo. No Salmo 32, 8, vemos a promessa: instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deves seguir. Essa instrução não vem com trovões ou raios, mas sim em sutilezas, como aquela sensação de que algo precisa mudar, aquela paz inexplicável, ou mesmo um versículo que toca direto o coração. É o Senhor Jesus Cristo comunicando a graça divina de forma simples, mas transformadora. Pense naquela vez em que você estava prestes a tomar uma decisão difícil. Talvez fosse algo aparentemente pequeno, como aceitar um novo emprego, ou algo muito maior, como mudar de cidade. De repente, algo dentro de você pesou. Uma dúvida, ou quem sabe, uma paz tão grande que parecia confirmar tudo. Em Provérbios 20 e 27 está escrito que o espírito do homem é a lâmpada do Senhor. Deus fala por meio de nosso espírito, usando uma mistura de sentimentos, circunstâncias e até mesmo pessoas para trazer clareza. Já reparou como às vezes aquela conversa casual com um amigo pode trazer respostas que você nem sabia que procurava? Mas aqui está a questão. Será que estamos atentos a esses sinais? Na correria do dia a dia, é fácil ignorar o toque sutil de Deus. Talvez você já tenha sentido um peso no coração, uma intuição que parecia quase gritante, mas escolheu ignorar. Muitas vezes, esses são momentos-chave em que Deus está nos alertando ou direcionando. Afinal, assim como em Hebreus 4:12, a palavra de Deus é viva e eficaz, capaz de discernir o mais profundo dos nossos pensamentos. Esses sinais podem ser pequenos hoje, mas ignorá-los pode significar perder grandes bênçãos amanhã. E é aí que começamos a enxergar algo ainda mais profundo. Já parou para pensar naquelas coincidências que parecem boas demais para serem apenas isso? Muitas vezes, o que chamamos de sorte ou destino pode ser o Senhor Jesus Cristo agindo de forma precisa.
Por exemplo, você está procurando respostas e do nada aparece um versículo, uma música ou até mesmo um vídeo como este que toca fundo no coração. O Salmo 119, 105 declara: Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Deus usa ferramentas do cotidiano para iluminar nosso caminho, muitas vezes sem que percebamos imediatamente. Pode ser um encontro inesperado ou um conselho sincero que ecoa como se fosse uma mensagem direta do céu. Esses momentos geralmente vêm acompanhados de uma sensação inexplicável de paz. Não é o tipo de paz que vem de uma boa notícia ou de uma solução fácil, mas aquela que persiste mesmo em meio às dificuldades. Pense naquela situação em que tudo parecia desmoronar, mas de alguma forma você encontrou força para seguir em frente. Isso é graça. Em 1 Samuel 3, 1-10, vemos o jovem Samuel ouvir a voz de Deus pela primeira vez, sem entender de imediato o que estava acontecendo. Da mesma forma, Deus pode estar chamando você agora, usando eventos cotidianos como ecos de sua voz. A questão é, você está disposto a ouvir? É aqui que entra um dos maiores desafios da nossa vida espiritual: discernir o que é de Deus e o que não é. Afinal, nem toda coincidência é divina e nem toda paz vem do Senhor. Provérbios 19, 21 nos lembra que muitos são os planos no coração do homem, mas o propósito do Senhor é que prevalecerá. Isso significa que, ao invés de correr atrás de respostas imediatas, precisamos buscar a revelação divina com paciência e oração. Uma boa maneira de começar é dedicar um momento diário para ler a palavra de Deus e refletir sobre o que Ele pode estar dizendo a você. E enquanto você faz isso, algo curioso começa a acontecer. Você já sentiu aquele aperto no peito, como se algo estivesse te dizendo que não era o momento certo ou que deveria agir de forma diferente? Essa sensação, muitas vezes, é Deus falando diretamente com você, mostrando o que precisa ser ajustado. Assim como em 2 Samuel 12, 20, quando Davi se levantou, adorou e prosseguiu após ser corrigido pelo Senhor, podemos ver que os toques de Deus nem sempre vêm para agradar, mas sempre têm um propósito. Esses momentos de desconforto interno são um chamado para examinar nossos passos e alinhar nossas escolhas ao plano de salvação que Deus tem para nós. Às vezes, o sinal é um incômodo persistente, aquele que você tenta ignorar, mas que insiste em voltar. Pode ser um relacionamento que já não faz mais sentido, um hábito que não te faz bem, ou até mesmo uma decisão que você sabe, no fundo, que está adiando por medo. Deus usa esses sentimentos para nos alertar, para nos chamar a atenção. Lembre-se do que está escrito em 1 Samuel 25, 32, 33, quando Davi reconheceu que Abigail foi enviada por Deus para impedi-lo de cometer um erro. Da mesma forma, Deus pode estar colocando situações e pessoas no seu caminho para abrir os seus olhos. Mas como podemos diferenciar entre os alertas de Deus e nossos próprios pensamentos? A resposta está na busca constante pela presença divina. Orar e pedir discernimento é essencial, mas também é importante prestar atenção às confirmações que Deus nos dá através da sua palavra e de sua igreja. Assim como ele chamou Abraão em Gênesis 12, 1, 4, Deus não apenas nos aponta o problema, mas também nos convida a confiar e dar o próximo passo. E quando você começa a responder a esses chamados, algo incrível acontece. Já percebeu como, às vezes, parece que tudo ao seu redor começa a conspirar para que você mude de direção? Pode ser uma porta que se fecha inesperadamente, uma oportunidade que surge do nada, ou até mesmo um obstáculo que te faz parar e refletir. Em Atos 16, 6, 10, Paulo e seus companheiros enfrentaram barreiras que os impediram de seguir para certos lugares, mas tudo isso fazia parte do plano de Deus. Quando as portas se fecham, muitas vezes é Deus chamando, redirecionando,
nos mostrando que há algo maior à nossa espera. Essas situações, por mais frustrantes que possam parecer, são revelações do Senhor Jesus Cristo conduzindo nossa jornada. Um exemplo prático disso é quando você se esforça tanto para alcançar algo e ainda assim não consegue avançar. Talvez você tenha feito de tudo para manter um emprego, mas as coisas simplesmente não funcionaram. Ou talvez aquele relacionamento que parecia perfeito começou a desmoronar sem explicação aparente. Deus usa esses momentos para ajustar nosso foco e nos ensinar a confiar mais na graça dele. Assim como Provérbios 19:21 nos ensina, os planos humanos podem falhar, mas o propósito divino prevalecerá. O que parece ser uma perda hoje pode, na verdade, ser a preparação para algo muito maior amanhã. E como reagir a esses redirecionamentos? A chave está na obediência e na fé. Lucas 1:80 nos mostra que João Batista cresceu e foi fortalecido no deserto, longe de tudo o que parecia conveniente ou confortável. Às vezes, o deserto em que você se encontra agora é exatamente o lugar onde Deus está trabalhando em você. Por isso, não veja os obstáculos como sinais de derrota, mas como convites para se aproximar mais do Criador. E à medida que você abraça esse processo, algo começa a se desenhar. Quantas vezes você já sentiu uma intuição forte, aquela certeza que surge do nada e parece apontar a direção certa? Isso não é apenas um sexto sentido, mas pode ser Deus falando diretamente ao seu coração. Em Provérbios 20:27, lemos que o espírito do homem é a lâmpada do Senhor. E é exatamente assim que Deus nos guia em meio às incertezas. Quando você sente essa convicção inexplicável ou aquele sinal verde para seguir adiante, pode ser o Senhor Jesus Cristo iluminando seu caminho. Esses momentos, apesar de sutis, carregam uma revelação poderosa sobre o cuidado divino em nossas vidas. Um exemplo disso é quando você está diante de uma decisão difícil e, de repente, uma paz toma conta de você. Talvez você esteja pensando em iniciar um novo projeto ou mudar sua trajetória profissional. Deus pode usar essa paz como um indicativo de que você está no caminho certo, assim como vemos em Salmos 119, 105, que declara que sua palavra é luz para os nossos pés. Dedicar tempo à leitura da Bíblia e à oração ajuda a ampliar essa sensibilidade, permitindo que você reconheça os sinais divinos com mais clareza. Mas e quando a dúvida persiste? Nesses momentos, é importante lembrar que Deus também usa o tempo como uma ferramenta. Às vezes, o silêncio dele não é uma negação, mas um convite para esperar e confiar. Pense em Atos 16, 6, 10, quando Paulo foi impedido de pregar em certos lugares até que Deus revelasse o destino certo. Da mesma forma, enquanto você espera, Deus trabalha no seu interior, fortalecendo sua fé e preparando o terreno para algo ainda maior. E quando você se abre para essa espera, novas possibilidades começam a surgir. Já notou como algumas palavras ou mensagens parecem vir na hora certa, como se fossem enviadas especialmente para você? Pode ser um versículo que surge em uma pregação, uma frase de um livro, ou até mesmo um conselho de um amigo que ressoa profundamente em seu coração. Em Hebreus 4:12, aprendemos que a palavra de Deus é viva e eficaz, penetrando até o mais profundo da nossa alma. Muitas vezes é por meio dessa palavra viva que Deus nos fala, trazendo clareza, consolo ou até mesmo um chamado para mudar algo em nossa vida. Esses momentos podem parecer pequenos, mas carregam grande impacto. Imagine uma pessoa que está em dúvida sobre qual caminho seguir e, ao abrir a Bíblia, encontra Gênesis 12:1-4, onde Deus chama Abraão para sair de sua terra e ir em direção ao desconhecido. Essa passagem não seria apenas um texto, mas uma revelação clara de que Deus está chamando para dar um passo de fé.
Da mesma forma, quando você se conecta com as Escrituras ou com mensagens inspiradas, está criando espaço para ouvir a direção de Deus para a sua vida. Mas como reconhecer quando é Deus falando? A resposta está na sua sensibilidade espiritual. Quanto mais você se aproxima dele, mais fácil se torna discernir sua voz. Dedicar tempo para meditar na palavra, participar de momentos de adoração e buscar orientação na oração são formas práticas de desenvolver essa conexão. Deus tem maneiras incríveis de falar conosco, seja através de sua palavra, seja por meio de situações cotidianas. E enquanto você se abre para ouvir, algo extraordinário começa a se desenhar diante de você. E quando tudo parece convergir para uma decisão que não faz sentido à primeira vista, mas que você sente no fundo do coração que é o certo a fazer, essa é uma das maneiras mais misteriosas de Deus falar. Ele não segue a lógica humana, ele opera com propósito. Em Provérbios 19:21, vemos que muitos são os planos no coração do homem, mas o propósito do Senhor é o que prevalece. Muitas vezes, Deus nos direciona para caminhos que desafiam nosso entendimento, nos convidando a confiar plenamente na sua graça. Imagine uma pessoa que sente um forte desejo de servir em um ministério ou começar um projeto que parece estar fora do alcance. À primeira vista, pode parecer loucura, mas é exatamente aí que Deus se manifesta. Assim como em 1 Samuel 3:10, onde o jovem Samuel ouviu a voz de Deus, esse chamado pode começar como algo sutil, quase imperceptível, mas se torna mais claro à medida que você responde. A revelação pode estar em pequenas confirmações, uma conversa inesperada, uma palavra durante um culto ou até mesmo uma situação que parece encaixar perfeitamente. Porém, atender a esse chamado exige coragem. Assim como Abraão em Gênesis 12:1-4, somos convidados a sair da zona de conforto e confiar em Deus, mesmo quando não vemos o caminho completo à nossa frente. Para dar esse passo, é essencial buscar direção em oração, ouvir conselhos de pessoas sábias e estar atento aos sinais que Deus coloca ao nosso redor. E quando você finalmente dá ouvidos a esse chamado, percebe que está entrando em algo muito maior do que poderia imaginar. Existem momentos em que Deus nos fala por meio de outros, usando pessoas para trazer uma mensagem direta e cheia de significado. Pode ser um amigo próximo, um líder espiritual ou até mesmo alguém que você mal conhece, mas que diz exatamente o que você precisava ouvir. Em 2 Samuel 12:20, vemos como o profeta Natã confrontou o rei Davi com uma mensagem de Deus, trazendo uma revelação poderosa que mudou a trajetória de sua vida. Às vezes, Deus usa outros como instrumentos para abrir nossos olhos, corrigir nosso rumo ou confirmar algo que já está em nosso coração. Esse tipo de sinal é tão impactante porque nos lembra que estamos conectados em comunidade e que Deus age por meio das relações. Pense em quantas vezes um conselho sincero ou uma palavra de ânimo chegou no momento em que você mais precisava. Talvez um amigo tenha encorajado você a não desistir, ou alguém compartilhou uma experiência que ressoou com sua própria jornada. Essas palavras não são coincidências, são Deus chamando por meio de vozes humanas. Elas nos lembram da importância de ouvir, discernir e valorizar os relacionamentos em nossa vida. Para reconhecer essas mensagens, é essencial estar atento e com o coração aberto. Isso não significa aceitar tudo o que ouve sem questionar, mas aprender a discernir com sabedoria, usando a palavra como referência. Salmo 32:8 nos ensina que Deus nos instrui e nos ensina o caminho a seguir. Então, preste atenção nas palavras que chegam até você, especialmente quando tocam seu coração ou desafiam você a crescer. E enquanto você reflete sobre essas mensagens, pode começar a perceber um novo padrão se formando em sua vida. Por fim, Deus muitas vezes nos fala através de circunstâncias e acontecimentos que moldam nossa caminhada. Nem sempre é fácil perceber de imediato,
Mas quando olhamos para trás, conseguimos enxergar sua mão guiando cada passo. Em Atos 16, 6, 10, Paulo e sua equipe foram impedidos pelo Espírito Santo de pregar em certas regiões, até que a visão de um homem da Macedônia os direcionou ao local certo. Essa história nos lembra que até as portas fechadas podem ser sinais claros da orientação divina, preparando-nos para algo maior. Imagine que você está tentando realizar algo, e por mais que se esforce, as coisas simplesmente não acontecem. Talvez você se sinta frustrado, mas isso pode ser Deus intervindo para redirecionar seu caminho. Ele usa as circunstâncias como uma maneira de proteger, guiar e ensinar. Pense em um emprego que não deu certo, um relacionamento que acabou ou uma oportunidade perdida. Todas essas situações podem parecer negativas à primeira vista, mas podem ser a manifestação da graça divina, direcionando você para algo que realmente faz parte do plano do Senhor Jesus Cristo. Para reconhecer Deus nesses momentos, é fundamental cultivar um coração agradecido e um olhar atento. Em vez de focar nas portas fechadas, pergunte: o que Deus está me ensinando aqui? Leia o Salmo 119, 105 e lembre-se de que a palavra dele é lâmpada para os seus pés, iluminando até os caminhos mais obscuros. Enquanto você busca por respostas, confie que Deus está no controle, orquestrando todas as coisas para o seu bem. E à medida que você aprende a discernir esses sinais, começa a trilhar um caminho repleto de propósito e salvação. Você já entregou a sua vida para Jesus Cristo? Talvez você sinta que não sabe por onde começar ou que os sinais dele estão confusos. Mas a verdade é que, assim como ele se revelou em cada um desses sinais, ele está à sua porta, esperando para ser convidado a transformar a sua vida. Quando você toma a decisão de entregar o seu coração a Cristo, um novo caminho começa a se abrir diante de você, um caminho de paz, de propósito e de salvação. Pergunto a você agora: você está pronto para dar esse passo? Para seguir os sinais que Deus tem colocado em sua vida e viver conforme o plano divino para a sua existência? Talvez esse seja o momento exato em que você sente, no fundo do coração, que é hora de mudar, de fazer uma escolha diferente. E quando você faz isso, a graça dele se derrama sobre sua vida de maneiras que você nunca imaginou. Se você se sente tocado, não deixe esse momento passar. Se inscreva no canal, ative as notificações e continue aprendendo sobre os sinais de Deus, sobre como caminhar mais perto dele. Estamos juntos nessa jornada de transformação e a cada passo, a cada decisão, você verá a mão de Deus te guiando para algo maior. Que o Senhor Jesus Cristo te abençoe e que a sua voz seja clara em cada área da sua vida. Ok? Agora eu vou orar por você. Amado Pai Celestial, neste momento, com corações humildes e expectantes, nos achegamos a Ti, reconhecendo a grandiosidade de Teu amor e a profundidade de Tua sabedoria. Agradecemos pela oportunidade de termos recebido Tua palavra, que foi plantada em nossos corações como uma semente preciosa. Senhor, sabemos que nem toda semente encontra um solo fértil, e por isso clamamos a Ti com toda a nossa fé e esperança. Pedimos que esta palavra que recebemos hoje não caia em terreno pedregoso, onde a superficialidade e a indiferença a sufocam. Que ela não seja abafada por espinhos de preocupações e distrações deste mundo, onde a ansiedade e a cobiça a impedem de crescer. Ó Pai, queremos que esta palavra encontre um solo fértil em nossos corações, um lugar de entrega, de humildade e de sede por Ti. Prepara nossos corações, Senhor. Limpa-os de toda raiz de incredulidade, de todo orgulho e de toda resistência. Que a terra de nossa alma seja um campo arado e pronto para receber Tua semente. Pedimos, Pai, que Tua palavra germine em nossos corações, cresça com vigor e produza frutos abundantes.
que não seja uma semente que morre na terra, mas sim que se transforme em uma árvore frondosa, que dê sombra, abrigo e alimento para nós e para muitos outros. Desejamos, ó Pai, que esta palavra não produza 30 ou 60 por um, mas que ela possa multiplicar-se em uma colheita de 100 por um. Que a fé, a esperança e o amor que ela nos transmite se espalhem como uma correnteza, transformando nossas vidas e impactando o mundo ao nosso redor. Senhor, capacita-nos a viver de acordo com Tua palavra, a sermos obedientes ao Teu chamado e a confiarmos em Teus planos, mesmo quando não os compreendermos. Que possamos ser instrumentos de Tua graça, testemunhas de Teu amor e portadores de Tua luz neste mundo. Em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, oramos. Amém.